Parte 4, aula 3, seguindo. Falamos sobre CPU, falamos sobre memórias ROM e RAM. Lembre-se que a memória RAM também é tratada como memória principal, pois sem a memória RAM, memória do usuário, o computador não entra em funcionamento. Aqui eu ligo, a máquina fica bipando. Nós temos a memória principal e nós temos as chamadas memórias secundárias ou memórias ou dispositivos de armazenamento de massa. Veremos daqui a pouquinho. Por enquanto, ROM, já visto. RAM, já visto. Cache, em tela. Dá uma olhada no slide, por favor. Nós temos aí, desculpem, principais características da memória cache. Memória temporária, muito rápida e vem em pequenas quantidades. Coloquei para a gente definições da memória cache. Memória cache interna porque vem dentro da CPU, e já colocamos que tem como principal função tentar adivinhar qual será a próxima informação, qual será o próximo dado, requisitá-lo da memória e antecipar esse dado colocando já dentro da CPU. Ok? E nós temos também a cache externa. Recebe o nome externa por quê? Porque ela fica fora da CPU. Dá uma olhadinha mais uma vez no slide, por favor. Vamos lá, olha. Cache interna, localizada dentro da CPU, funciona tentando adivinhar a próxima instrução a ser processada e antecipá-la para dentro da CPU. E a externa funciona como uma memória recente, fazendo com que os processos já executados sejam mais rápidos que da primeira vez. Exemplo, imaginemos a seguinte questão em prova, formato ABCDE. Tempo para pensar, olha, ABCDE. Temos aqui Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Lula, Sarney e Tancredo Neves. Tudo bem? Questão. Qual o primeiro presidente do Brasil eleito após o regime militar pelo voto direto popular? Qual o primeiro presidente do Brasil eleito após o regime militar pelo voto direto popular? Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Lula, Sarney ou Tancredo Neves? Quem foi o primeiro eleito? E aí, alternativa correta, letra B de bola. Raimundo, como é que pode isso? Não foi Tancredo Neves? Claro que não. Tancredo Neves foi o primeiro presidente civil a ser eleito, mas ele não foi eleito pelo voto popular direto. Ele foi eleito pelo Congresso Nacional. Ok? Tranquilo? Beleza? Então cuidado com essas pequenas interpretações. Por que eu falei sobre isso? Porque esta é uma informação que todos nós temos. Alguns viveram, outros aprenderam nos livros de história. Tudo bem até aqui? Mas é uma informação que todos nós temos armazenada em nosso cérebro. O que foi que eu fiz? Vou fazer aqui agora um funcionamento de memória cache externa. Se daqui a 10 minutos eu perguntar isso novamente, todos nós responderemos Fernando Collor de Mello. Por quê? Porque estará em nossa memória recente. Se você para agora, estou em informática hoje, agora, daqui a 3 horas, vai lá. A memória RAM é uma memória temporária, permanente, do fabricante, nenhuma das respostas anteriores. Você, poxa, memória RAM, estudei hoje, opa, memória temporária. Fica mais fácil lembrar. Ok? Sabendo-se que a nossa memória, nossa do ser humano, ela é autosseletiva. Tem lá as suas funcionalidades, ok? Obviamente. Tem lá não, são as melhores funcionalidades. Então ela é autosseletiva, até para proteger o próprio ser humano e não ficar sobrecarregado. Quando nós nos esforçamos um pouco mais, a princípio armazenamos, guardamos aquelas informações. Justo? Mas é terrível. Tem telefone e você encontra um colega e aí, poxa, como é que tá, Raimundo? Tudo bem? Tudo aqui, etc. Me dá teu número aí, esse, deu as costas. Esqueceu. E não queria esquecer. Enquanto que tem outros números de telefone que você quer esquecer, meu velho, e dá um trabalho danado. Você pisca o olho, você lembra daquele número de... Ok? Ela é meio que autoseletiva. Então, retornando para a tela. Enquanto a cache interna tenta adivinhar qual será a próxima informação a ser processada, a externa armazena as informações recentes, aquelas informações utilizadas há pouco tempo, digamos assim, para quando reabri-la fica mais fácil. Conhecem cache da internet? Arquivos temporários da internet?
Bom, a memória cache da internet funciona copiando o funcionamento da cache externa. Como assim? Se eu abro uma página pela primeira vez, o tempo para carregar a página inteira é um pouco maior do que a segunda vez, ou a terceira vez, ou a quarta vez. Porque existem os arquivos temporários da internet, ou a chamada cache da internet. Quando o usuário clica no botão iniciar, exemplo, quem tem isso? O Windows XP. Tem lá documentos recentes. Os programas atuais também tem, o 7 tem. Você clica em iniciar, você põe o cursor em cima do Word, ele já lista os últimos arquivos abertos pelo Word. No PowerPoint, os últimos no PowerPoint e por diante. Ali funciona tipo a memória cache. A máquina funciona da seguinte forma. Bom, já que o usuário usou esse arquivo há X dias ou há pouco tempo, ou foi um dos 10 últimos utilizados, 15 últimos utilizados, eu vou deixar na listagem. Porque se ele usou uma vez, teoricamente ele vai querer usar de novo. Eu não vou colocar os que ele não usou, vou colocar os que ele usou. Então a memória cache, ela armazena as últimas informações processadas para serem acessadas mais rapidamente da próxima vez. Tranquilo? Tudo bem? Tela mais uma vez. Memórias secundárias. Memórias secundárias. Bem, falei que a memória ROM é memória do fabricante. O usuário não armazena nada de novo nela. A RAM é temporária. A cache é temporária. Poxa, onde é então que o usuário armazena as suas informações e instala os seus programas? Instala nas chamadas memórias secundárias. Não só instala, como armazena arquivos de maneira geral. Memórias secundárias. Recebem esse nome porque são memórias que são dispensáveis realmente. Meu computador funciona sem HD? Funciona. Meu computador funciona sem pendrive, sem disquete? Claro que funciona. Eu posso ter uma máquina com placa de mãe, memória RAM e placa de rede conectado a um servidor qualquer. Ok? Ou pode não ter HD, mas inicializar o computador pelo pendrive ou pelo CD. Mas o padrão é termos opções de memórias secundárias. Existem no mercado hoje, basicamente, 3 tecnologias de memórias secundárias. Tecnologia magnética, tecnologia ótica e tecnologia eletrônica. Dá uma olhada em tela mais uma vez. Temos lá, olha, como exemplo, armazenamento magnético. Opa, retorne, meu querido. Armazenamento magnético. Justo? Nós temos aqui, olha, como exemplo, o HD, o hard disk, e o flop disk, que é o disquete. Deixa eu apagar isso aqui, vou colocar um marca-texto, não, vou colocar uma caneta, fica melhor. Então nós temos o HD, hard disk, com o seguinte cuidado. Atenção, em prova eu posso encontrar HD, hard disk, disco rígido, Winchester, dispositivo de armazenamento de massa porque é o dispositivo que mais armazena informações, uma grande massa, uma grande gama de informações. Ou como memória secundária. Ok? Tudo isso aqui pode estar se referindo ao velho conhecido HD, ao velho conhecido disco rígido. Beleza? Dentre os dispositivos de armazenamento magnético, os principais quais são? HD e FD. Opa! FD são as iniciais de flop, mole, disk, disco mole ou disco flexível ou simplesmente disquete. Tela mais uma vez. Temos lá, tecnologia ótica de armazenamento. Aqui faltou um hífenzinho, não foi? E olha, faltou um hífenzinho aqui. CD, DVD, MD. MD é o chamado mini disc, aquele CDzinho, digamos assim, muito utilizado como cartão de visita, mas acabou não fazendo sucesso porque capacidade de armazenamento reduzida e custo elevado, muitas vezes mais caro que o próprio CD ou que o próprio DVD. Okay? E o que faz sucesso no mercado hoje, além do armazenamento magnético, o HD, que é o padrão, é o armazenamento eletrônico. Dá uma olhada em tela mais uma vez. No armazenamento eletrônico nós temos o que? Aqui também faltou um hífen. O pendrive e flash RAM, memórias rápidas, aqueles dispositivos de memória para máquina fotográfica, celular e assim por diante. E o pendrive sofreu assim uma evolução drástica, não é isso? No início era o pendrive, dispositivo exclusivamente de armazenamento. Depois vieram os chamados MP,
MP3, MP Mini Player, não é isso? MP3, MP4, MP3 além de armazenamento AM, FM, gravador de voz, tocador de voz, MP4, exibidor de vídeo, MP5, máquina fotográfica, MP7, celular. Saiu no mercado semana passada o MP47, lava, passa, cozinha e toma conta de criança. Um espetáculo, rapaz. Brincadeirinha. Esses mini players, segundo os especialistas, quando chegaram ao MP8, daí para cima é só firula, ok? Porque agrega tudo. É um pocket, é um PC de mão, é celular, é TV e assim, tem tantos recursos que a maioria acaba adquirindo equipamento para que simplesmente fazer ligação, receber ligação e agenda telefone, ok? Mas os MPs são fantásticos. Você anda com o computador de mão hoje, espetacular. Redes sociais, internet, e-mails e assim por diante. Também são equipamentos eletrônicos de armazenamento. Tudo bem? Beleza? Tela mais uma vez. Aqui foi o que eu fiz. Eu coloquei aqui, criei um esqueminha de como as informações são acessadas. Como as informações são armazenadas, gerenciadas e acessadas pelo usuário. Isto é, o acesso às informações que estão no HD, jogadas para a memória e disponibilizadas para o usuário. Nós temos gerenciamento de arquivos em nossa edital, ok? Então, entre assim, conheçamos como é que isso funciona. Eu fiz um esqueminha da seguinte forma. Uma biblioteca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou narrar enquanto nós visualizamos a apresentação. Tudo bem? Aula de em tela. Então, imagina o seguinte. Imagine que nós temos uma biblioteca. Esta biblioteca, eu poderia compará-la ao HD. Eu vou tentar fazer uma analogia da biblioteca, do acesso com o HD, ok? Com a informática. Imaginem, bom, a biblioteca, para ficar organizada, eu vou dividi-la em instantes. Vou criar instantes para poder armazenar as informações. Apagar aqui, pronto. Então, tem a biblioteca, dividir em instantes. As instantes vou dividir em prateleiras. Olha, exemplo, estante informática. Aqui eu tenho uma subdivisão dela para redes. Uma prateleira somente para livros e periódicos que falem sobre redes. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou armazenar os livros. Vou armazenar os livros aqui na minha prateleira. Justo? Aí vai acontecer o quê? Eu vou ter uma mesa. Bom, essa mesa vai ser o local onde eu vou colocar os livros que eu desejo ler. Justo? Antes de seguir, já trazendo para o mundo da informática, olha. A biblioteca, que é o local onde ficam armazenadas todas as informações, poderíamos compará-la ao HD. As estantes, comparamos as pastas, pasta meus documentos, pasta Windows e assim por diante. As prateleiras, que são as divisões das pastas, chamamos de subpastas. Cabe o seguinte comentário. Podemos encontrar em prova a pasta também identificada como diretório. A pasta identificada como diretório. Ok? Então, se eu encontro o diretório meus documentos, equivale à pasta meus documentos. O subdiretório minhas imagens equivale à subpasta minhas imagens. Os livros equivalem aos arquivos, não importa. Arquivo de programa, arquivo de usuário, arquivo de sistema, são os livros. E a mesa equivale à própria memória RAM, pois eu vou trazer para a mesa somente os livros que me interessem. Os que não me interessam, eu mantenho lá na estante, na pasta. Aquela história, eu vou à biblioteca, só trago os livros que me interessam realmente. No computador, só abro os arquivos, os programas que me interessam. O usuário da biblioteca, também chamamos de usuário no mundo da informática. A bibliotecária ou bibliotecário, que é a pessoa que gerencia o acesso às informações, seria o nosso sistema operacional, ou Windows, ou Linux, ou macOS, ou qualquer um deles. A cadeira e a iluminação seria o nosso software aplicativo. Aí o que vai acontecer? O sistema operacional Windows. Eu coloquei a cadeira e a iluminação como aplicativo porque, imaginem,
eu não tenho em minha máquina instalada nenhum processador de textos. E aí eu recebo, ou melhor, não tenho nenhum executor PDF. E eu recebo um arquivo no formato PDF. Eu vou conseguir abrir no Word? Não. Eu vou conseguir abrir no Writer? Não. Vou conseguir abrir no WordPad? Não. Eu preciso de um aplicativo que, de maneira confortável, sentado na cadeira, eu consiga ler o conteúdo iluminado. Por quê? Se eu não tenho esse conforto, eu não consigo. Eu consigo abrir um arquivo do Excel no Word, do Word no Excel. Se eu conseguir abrir, vem todo desconfigurado, eu acabo não conseguindo compreender o conteúdo. Então, o software aplicativo é necessário para que eu, de maneira confortável, consiga abrir e ler o conteúdo. Beleza? Volto em tela mais uma vez. Então, o que vai acontecer? O usuário vai trazer da prateleira para a mesa somente o livro que lhe interessar. Ok? Mas olha o que vai acontecer. Eu trago 2. Se eu trago 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, olha o que vai acontecer. Eu posso encher totalmente a mesa. Aí vem comigo. Numa biblioteca, só cabem 10 livros sobre a mesa. Eu consigo trabalhar com 11, 12 livros ao mesmo tempo? Consigo. Mas vai ficar um livro sobre outro. Quando eu precisar do de baixo, eu vou ter que retirar o de cima, puxar o de baixo, encaixar embaixo o outro, encaixar em cima e só depois começar a leitura. Executar o chamado procedimento de swap, procedimento de troca. Eu vou ter que retirar de uma posição e colocar em outra posição. Isto também acontece no mundo da informática. Quando você tem uma quantidade X de memória RAM e você abre um programa, se consegue utilizar toda aquela memória, mesmo assim você consegue abrir outros programas. A partir de que? Vamos seguir aqui um pouquinho para a esquerda do quadro. A partir de um tipo de memória chamada memória virtual. Olha, em memórias ainda, vou colocar aqui um quinto tipo de memória, que é a memória virtual. A memória ROM é um dispositivo. A RAM também. A cache também. A secundária também. A memória virtual, eu não compro em loja memória virtual. Ok? Não existe comprá-la em loja memória virtual. O que ocorre? A memória virtual, ela utiliza o próprio HD. Como é que ela funciona? Da seguinte forma, imagine. Seguir um pouquinho para cá. Eu tenho uma máquina que tem a capacidade de armazenamento da memória RAM de 2 GB. Logo mais veremos medidas de armazenamento. E aí eu abro o Windows 0,7. Abro o Word 0,2. Abro o Excel 0,3. Abro o PowerPoint 0,3. Somei todo mundo aqui 1,5. Tenho 0,5. Preciso executar um programa chamado Photoshop 2011, que exige para ser executado 1,2 GB de memória RAM livre. Eu tenho isso aqui no computador? Não, eu só tenho, olha, 0,5. Vai acontecer o quê? Vai abrir uma mensagem como acontecia antigamente. Não existe memória suficiente. Fecho um ou mais aplicativos. Negativo. O Windows vai se virar. Ou Windows ou Linux, qualquer seja o programa, o sistema operacional, para abrir o programa, vai fazer o seguinte, olha. Como eu não tenho memória RAM suficiente, ele vai usar o HD, a biblioteca, para auxiliar a abertura do programa. Meu HD tem capacidade de armazenamento de 500 GB. Memória é só 2, HD 500. É aquela história. A biblioteca tem capacidade de armazenar 50 mil livros. Na mesa eu só consigo colocar 8, 9, 10. Tudo bem? Então vai acontecer o seguinte, olha. Desses 500, eu tenho 300 utilizados e 200 livres. Ele vai fazer o que, olha. O HD, a memória vai fazer assim, olha. HD, aqui é HD. Só tenho 0,5 sistema operacional. O sistema identifica isso, fala, HD, me libere aí, por favor, 0,7, que somado esse 0,5 vai dar 1,2, para que o usuário consiga abrir este programa e o HD empresta, ok? Empresta uma pequena quantidade para auxiliar a memória RAM na execução do programa que ela sozinha não conseguiria executar. Mas vai acontecer o quê?
enquanto a memória RAM trabalha, exemplo, consegue trafegar 6.400 megabytes por segundo, o HD consegue trafegar 300 megabytes por segundo. Vai acontecer o quê? O desempenho do computador, olha, vai cair em 10, 20, 25 vezes. Aqui no caso aqui 21, ok? Mas vai cair abruptamente. E aí a gurizada fala quando está jogando, esse programa é muito pesado para o meu computador. Por quê? Porque o programa é grande realmente. Então às vezes exige mais memória do que o próprio computador pode oferecer. Muitas vezes é a memória RAM, muitas vezes é a placa de vídeo, que veremos logo mais, que não tem a velocidade necessária para desenhar os quadros, formando a imagem. Então acaba ficando lento o procedimento realmente, ok? Desenha um quadro aqui, pisca, 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 que nem videoconferência, ou melhor, conversação por vídeo, com conexão da IWAP. Comentei na aula passada, você vê a mão aqui, né? Eu me movimento, vocês me acompanham aí. Meu velho, da IWAP é terrível. A pessoa fica parada falando, tipo estátua, ou então, se começar a movimentar, você não consegue enxergar nada direito. Porque você vê vultos, Matrix, aquelas mãos se movimentando, beleza? Então o que ocorre? A memória virtual, ela é gerenciada pelo sistema operacional, pelo Windows. Então eu poderia definir memória virtual da seguinte forma. Vou digitar, quem quiser anotar é interessante. Raimundo, foi rápido. Volta. A vantagem de vocês está assistindo a aula, durante a aula pode voltar quantas vezes quiser. Legal? Então a memória virtual é uma área do HD, isso é padrão, ok? Área do HD reservada pelo sistema operacional, ou melhor, vou mudar a palavra reservada por utilizada. Ela vai ser reservada quando tiver disponível e precisar. Área do HD utilizada pelo sistema operacional para auxiliar a memória RAM. Área do HD utilizada pelo sistema operacional para auxiliar a memória RAM. Na execução de tarefas para auxiliar a memória RAM. Na execução de tarefas que exijam mais memória disponível que a quantidade atual. Que exijam mais memória disponível que a quantidade atual. Então o que ocorre? Pausou, voltou, ouviu novamente, seguindo. Enquanto os programas podem ser executados aqui na memória, informação teórica, na prática funciona um pouquinho diferente. Uma forma teórica. Eu não preciso da virtual. Quando ultrapassou esse limite, não cabe tudo ali, cai na memória virtual. Ok? Volta para o quadro, volta para a tela, por favor, para o slide mais uma vez. Então o que ocorre? Se por um acaso preencher aqui, o sistema operacional vai fazer o quê? Vai começar a utilizar a memória virtual. E o desempenho do computador, olha, vai lá para baixo. Qual seria a solução, na verdade, a melhor solução? Comprar um outro módulo de memória e aumentar a quantidade de memória do computador. Qual seria a solução da biblioteca? Poxa, vou trabalhar com 12 livros, preciso de uma mesa maior. Então, ou aumentaria a mesa ou me transferiria para uma mesa maior. Entendido memórias? Memória ROM, memória do fabricante. Memória RAM, memória do usuário ou memória temporária, principal memória do computador. Memórias secundárias, memórias cache, memória virtual. Tudo bem, tranquilo? Até aqui, todos esses componentes estão dentro do gabinete. Como veremos outros ainda, a placa-mãe e outros dispositivos. Mas eu vou começar a falar um pouquinho para dar uma relaxada de alguns dispositivos também externos. Internos e externos. Porque o usuário, querendo ou não, sabemos disso, nós somos muito, entre aspas, visuais. Na verdade, a capacidade de percepção do ser humano é muito maior quando é visual. Ok? E muito maior ainda quando é multimídia. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, vocês estão lendo as anotações, ok? Escrevendo. Então, multimídia é a melhor forma de se aprender. Por mais que lendo seja ótimo, porque é bom demais, ok? Ou ouvindo também é bom demais.
mas você, com tudo isso, a capacidade de percepção do ser humano aumenta e muito. Beleza? Tranquilo? Em tela mais uma vez, passar para o próximo tópico, que são chamados periféricos. Dá uma olhadinha nos periféricos. Os periféricos são os dispositivos que permitem a comunicação entre o usuário e o computador. Periféricos são os dispositivos que permitem a comunicação entre o usuário e o computador. Imaginem, não tendo periférico, eu não teria como conversar com o computador, chegar até a CPU, chegar até a memória, chegar até dispositivos diversos, ok? Então vamos lá, olha, os periféricos são divididos hoje no mercado em três categorias. Três categorias. Periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Os periféricos de entrada são aqueles dispositivos que o usuário utiliza para enviar as suas requisições para o computador, para entrar com as requisições. Tudo bem? Utiliza o mouse, o teclado e assim por diante. Os periféricos de saída já são usados pelo sistema para responder às requisições do usuário. Justo? Utilizo o mouse e vejo o cursor se movendo na tela. Então, com o mouse e dispositivo de entrada, a informação chega ao C, dá ao C, opa, controla o cursor na tela e lá vai o cursor na tela. E os periféricos de entrada e saída são aqueles dispositivos que têm função dupla, tanto de entrada de informações quanto de saída de informações. Tranquilo? Talvez numa literatura mais antiga, você ainda encontre uma quarta categoria que é chamada de periféricos de armazenamento. Mas, na verdade, os dispositivos de armazenamento não são mais classificados como periféricos. Tanto que, em prova, são tratados como dispositivos de armazenamento ou componentes de armazenamento. Beleza? Mas veremos periféricos em mais detalhes no próximo encontro.